Meus irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos meditar em um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. E é um texto muito conhecido, né? Que tem por título que Jesus anda sobre o mar, anda sobre as águas. Eu acredito que você que está me assistindo nessa hora agora, você já ouviu falar dessa passagem da Bíblia, não é? Nós vamos meditar um pouco. Quero trazer uma breve e rápida reflexão, né, para tirar algumas lições importantes para as nossas vidas. O versículo 22 diz que em seguida Jesus ele ordena aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante do outro lado, enquanto ele ia despedir a multidão. Prestando atenção que a Bíblia diz que Jesus ordenou aos discípulos. E quando eu vejo essa palavra, eu creio que os discípulos não estavam muito afins de ir sozinhos, porque outrora eles tinham ido com Jesus e tinha se levantado uma tempestade, a qual eles tiveram tanto medo que foram lá na popa do barco, acordaram Jesus, despertaram Jesus, que Jesus estava dormindo, para que Jesus fizesse algo. Jesus repreendeu o vento, acalmou o mar e a tempestade, e houve bonança, né? Então, eles com Jesus no barco, eles não tiveram uma experiência das melhores ou das mais agradáveis, mas o final foi bom, porque Jesus acalmou a tempestade. E aqui eles acredito que não estavam muito a fim de ir sozinhos, né? Por isso que Jesus teve que ordenar que eles fossem. E assim eles obedeceram, foram. O versículo 23 vai lhe dizer que Jesus despediu a multidão e subiu ao monte para ir orar em particular. Jesus ele costumava ter esse momento, hora ou outra ele ia com os discípulos, mas existia momentos a qual ele ia sozinho, levava os discípulos ficavam em certo ponto e ele ficava um pouco distante dos discípulos para orar ao Pai em particular. Nós vemos aí uma grande lição para as nossas vidas. Existem momentos da nossa vida que a gente vai ter que fazer isso, e a gente tem que ter esse costume de estar orando em particular, de procurar ter esse momento com Deus, né? Jesus ele dá até um exemplo, ele diz: olha, quando você for orar ao Pai, entra no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Ou seja, quando ele diz isso é porque vai ser um momento só você e Deus, é um momento de intimidade, é um momento que você vai conversar com Deus. Essa é a grande primeira lição e muito importante para as nossas vidas, que a gente sempre vem tirar uma hora do nosso dia para estar ali orando, né, ao Senhor, falando com Deus, né, para que isso venha ser costume em nossas vidas, para que Deus venha falar conosco também. Ele despediu a multidão, ele foi orar, e o versículo 24 vai dizer que o vento era contrário, né? O barco já estava sendo açoitado pelas ondas desde o final da tarde. E na quarta vigília da noite, Jesus ele se dirige aos discípulos andando sobre o mar. Pessoal, Jesus dá uma ordem aos discípulos para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. De repente se levanta uma tempestade e a situação estava crítica, estava difícil. E às vezes eu fico a imaginar o que estava se passando na cabeça daqueles homens agora, que Jesus não estava ali presente, não é? No barco junto com eles, como da outra vez anterior, a qual Jesus estava. Eles agora estavam sozinhos no barco. E se levanta outra tempestade, o vento era contrário. Não é isso? Mas foi Jesus que mandou eles irem para o outro lado. Foi Jesus que mandou que eles fossem, não é? E às vezes parece até um pouco, mas rapaz, como é que Jesus mandou e a situação agora ficou feia? Como é que Jesus mandou que eu fizesse algo e agora estou encontrando dificuldade? Ora, quem falou para você que quando Jesus manda a gente fazer alguma coisa vai ser fácil, não vai se levantar nenhuma dificuldade, não vai se levantar nenhuma luta? O próprio Jesus ele diz: olha, por amor de mim muitos vão morrer, por amor de mim muitos vão ser perseguidos, mas bem-aventurado aquele que sofreu perseguição por causa do meu nome, por causa da palavra. Feliz é aquele que sofre perseguição por causa da palavra.
Então nós vemos que não é porque Jesus manda que a gente faça alguma coisa que não vai surgir nenhuma dificuldade. Mas eu creio uma coisa, meu irmão, quando Jesus manda a gente fazer alguma coisa, e por mais que a dificuldade se levante, o projeto vai ter que ser concluído, porque foi Ele quem mandou, foi Ele que ordenou. Né? A gente vê que Jesus agora vai andando até o encontro deles sobre as águas, e quando eles veem Jesus andando, eles se assustaram mais ainda, eles já estavam assustados com a tempestade. Quando eles veem Jesus andando ao encontro deles, eles se assustam mais ainda e eles começam a gritar: olha, é um fantasma, é um fantasma. Eu vejo aqui uma observação muito interessante para a nossa meditação. Qual era a dificuldade ao qual os discípulos estavam enfrentando? Era o mar, era o vento, eram as águas agitadas. E Jesus vai andando sobre o mar, sobre o vento e sobre as águas agitadas. Então, nós vemos aqui que Jesus estava andando sobre as dificuldades. A dificuldade que aqueles homens estavam tendo, que saiu do controle deles, Jesus estava andando sobre ela. E quando eles veem Jesus, eles dizem: olha, é um fantasma, e se assustaram. Eles não reconheceram Jesus. E de fato, se eu e você nos depararmos com uma situação assim, é complicado. Você já está assustado, tudo escuro, o barco ali em tempo de afundar, e quando você olha, vem um homem andando sobre as águas, e eles gritaram, ficaram com medo. Eu acredito que eles não correram porque não tinha para onde correr. Vai correr para onde? Você está no meio do mar, tem que ficar todo mundo no barco. E Jesus imediatamente fala para eles, no versículo 27, você vai ver, ele diz, a primeira palavra é coragem, sou eu, não tenham medo. Presta atenção, coragem, sou eu, não tenham medo. A gente pode passar algum tempo só nessas palavras de Jesus para os discípulos. Coragem, ele manda que os discípulos viessem ter coragem, não tivessem medo. E ele te diz nessa hora, independente da situação que você esteja passando, meu irmão, minha irmã, tenha coragem, não tenha medo, tenha coragem, seja forte, seja corajoso, o Senhor é contigo. Aquele que te deu a ordem, vá, Ele se responsabiliza para te sustentar. Então tenha coragem. Essa situação a qual você está passando, o Senhor é contigo, não tenha medo, tenha coragem. Ah, missionário, mas já saiu do meu controle. Aí é que vai ser bom, porque quando sai do nosso controle, é onde Deus entra com ação, para que Ele mostre que Ele é Deus em nossas vidas. Então tenha coragem, não tenha medo, o Senhor está no controle. Ele está vindo ao seu encontro. Tenha coragem. E Pedro vai e grita: olha, se é o Senhor, manda que eu vá até o Senhor por sobre as águas, porque Pedro sabia que se Jesus dissesse venha, por intermédio da palavra de Jesus, e Pedro ia andar sobre as águas. E a palavra de Jesus só é a seguinte: vem Pedro. A Bíblia diz que imediatamente Pedro desce do barco e anda sobre as águas para ir ter ao encontro de Jesus. Pedro anda sobre as águas para ir até o encontro de Jesus. Não é isso? E Pedro andou sobre as águas. Só que a Bíblia diz que quando Pedro passou a observar o que estava se processando, a observar o mar, a força do vento, as águas agitadas, porque até então Jesus não tinha acalmado a tempestade, Pedro começa a afundar. Mas nós temos uma observação que Pedro, ele andou sobre as águas em meio à tempestade. Enquanto ele estava com o seu olhar fixo no Senhor, ele andou sobre as dificuldades, ele andou sobre o mar, ele andou em meio ao mar agitado, da mesma forma que Jesus vinha andando, Pedro também andou. Sabe por quê? Primeiro, porque ele confiou, ele acreditou na palavra de Jesus quando Jesus disse vem. E segundo, porque ele estava com o seu olhar fixo em Jesus. Só que quando Pedro tira o olhar de Jesus,
Pedro passa a observar o que estava se processando e Pedro começa a ter medo da força do vento, da força das águas agitadas e começa a afundar. Mesmo assim é na minha e na sua vida. Quando nós tiramos o nosso olhar do autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus, quando nós tiramos o olhar de Deus e passamos a observar o tamanho da nossa dificuldade, o tamanho do problema que estamos enfrentando, a força que é maior do que a gente, nós também vamos passar a afundar e vamos perecer. Mas eu digo uma coisa, enquanto a gente tiver com o nosso olhar, o nosso coração, a nossa mente voltada para o Senhor Jesus, dificuldade nenhuma pode nos parar. Tempestade nenhuma pode nos deter, porque o Senhor está conosco, o Deus de Jacó, o nosso refúgio. Então nós temos que sempre estar com o nosso olhar e a nossa mente voltada para o Senhor, para o autor e consumador da nossa fé, porque independente da dificuldade que eu e você venha a passar, a partir do momento que a gente tiver com o nosso olhar fixo no Senhor, a nossa mente e o nosso coração, nós vamos passar, nós vamos andar sobre o mar, nós vamos passar em meio à tempestade. Só que acontece aqui um fato que Pedro, quando observou, teve medo, e o medo pode nos levar ao naufrágio. Pedro começou a afundar, e a Bíblia diz que quando Pedro começa a afundar, Pedro clamou ao Senhor: Senhor, socorre-me, ajuda-me. E a Bíblia diz que imediatamente Jesus estende a mão, pega Pedro e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Ele pegou Pedro e disse essa palavra. E talvez para muitos aquele dia tenha sido o dia do homem de pequena fé. Um homem de pequena fé. Mas eu vou dizer a você que foi esse homem de pequena fé que andou sobre o mar. Foi esse homem de pequena fé que andou sobre as águas. Foi esse homem de pequena fé que desafiou a lei da física, e depois dele não houve nenhum outro que andasse sobre as águas. Foi um homem de pequena fé. E eu vou dizer para você que a sua fé, por mais que ela seja pequena, ela é o suficiente para fazer o Senhor agir em seu favor. A sua fé, por mais que ela seja pequena, é o suficiente para mover montanhas de problemas de um lado para o outro. São nas pequenas coisas a qual o Senhor trabalha. Por isso que ele diz: olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, se você olhar um grão de mostarda é muito pequeno. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer ao monte: olha, ergue-te daqui, precipita-te no mar, e assim vai acontecer. Quando ele fala isso, ele quer dizer dos problemas, das dificuldades. Então é necessário que a gente venha ter essa fé. São lições muito importantes que a gente está tirando dessa palavra para as nossas vidas. E ele pega Pedro pela mão e voltam para o barco. E quando entraram no barco, o vento cessou. E aqui eu quero encerrar. Quando entraram no barco, o vento cessou. Sabe outra observação que eu vejo aqui? É que quando Jesus pega na mão de Pedro, tira Pedro, que estava afundando, coloca Pedro novamente por cima das águas e volta com Pedro para o barco. Ou seja, Pedro estava afundando, mas quando Jesus pega na mão dele, ele passa novamente a se firmar sobre as águas, a se firmar sobre a tempestade, a se firmar sobre a dificuldade e voltar andando até entrar no barco. Quando nós estamos com Jesus do nosso lado, por mais que a gente possa até afundar, mas quando ele estende a sua mão e nos levanta, meu irmão, minha irmã, nós não vamos afundar. Nós voltaremos a andar sobre o mar agitado, sobre as tempestades. E o Senhor, assim como fez naquele dia, ele repreendeu o vento, repreendeu o mar e houve grande bonança. Mesmo assim é na nossa vida, mesmo assim é na minha vida e na sua vida. O vento agora no momento pode estar até contrário. A tempestade no momento pode estar nos castigando, nos fazendo sofrer. A dificuldade que nós estamos passando por esse momento, mas não tem problema. Eu quero que você creia que o Senhor está no controle. E assim como Jesus disse para os discípulos, eu digo para você nessa tarde: não tenha medo, tenha coragem, seja corajoso, o Senhor é contigo. Que essa palavra tenha falado ao seu coração. E que o Senhor, que você, a partir de agora,
Venha assim olhar para a sua dificuldade, mas venha saber que o Deus ao qual você serve, ao qual você crê, é maior do que qualquer dificuldade. E Ele está do seu lado. Ele está pronto para te socorrer. Ele está pronto para te ajudar. Basta você clamar, basta você pedir, basta você crer que o Senhor vai fazer na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor te sustente. Que o Senhor te ajude nessa dificuldade ao qual você está passando. Que essa palavra venha ter falado ao teu coração. Fica na paz do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.